costumo brincar que é o seguinte, né? A gente tem um organograma, que é o mapa funcional, e quando a gente pega o ONA, ou análise de redes, a gente tem o funcionograma. Ou seja, como é que a coisa está funcionando informalmente, ou seja, como é que as pessoas estão se comunicando, onde tem gargalo, quem faz a ponte entre uma área e outra, quem é influente dentro da organização, mesmo sem ter um papel evidente, formal, de liderança, de autoridade, mas ele é considerado autoridade pelos colegas. Este episódio da Você Está Contratado é patrocinado por Swile, Soulan Recursos Humanos e Thomas International. Oi pessoal, sejam bem-vindos, podcast Você Está Contratado, eu, Marcelo Nóbrega, Gerson Beck aqui comigo. E do outro lado da mesa a gente está com Miguel Nizenbaum. Miguel trabalha para o mundo de RH já desde o início dos anos 2000. Tem um tempinho, né? Tem um tempinho. Estamos chegando aí. Já fez algumas coisas diferentes, mas o papo de hoje vai ser sobre redesenho do trabalho, ou o termo em inglês Job Crafting. E depois a gente vai falar sobre ONA também. Muito bom. Bem, daqui a pouco a gente explica o que é ONA, né? O que significa. Bem-vindo, Miguel. E vamos falar sobre psicologia positiva também, né? Eu quero ouvir sobre isso, hein? Quero saber como é que funciona nas organizações a psicologia positiva das pessoas, hein, Miguel? Nossa, então peguem os caderninhos e a caneta. Bastante coisa anotem aí. Você sabe que, Gerson, a trajetória foi bem engraçada em relação a PP, ou psicologia positiva, né? A gente começou a trabalhar com isso em 2006, entendendo que outras metodologias tinham um viés muito de rotular as pessoas, né? Ou seja, de deixar um perfil muito travado. A gente desenvolveu uma metodologia de assessment e também a gente entendeu que o assessment não era o suficiente para trabalhar. Legal, você tem autoconhecimento, mas como é que você aproveita o teu potencial em função dos desafios? E hoje, desde 2013, a gente tem trabalhado com o Job Crafting, que é redesenho do trabalho, que nada mais é do que ajudar as pessoas a reformularem ativamente, intencionalmente, aquilo que estão fazendo, tanto do ponto de vista de atividades, onde eu estou concentrando tempo, energia, atenção, meus interesses, onde eu quero contribuir, e os relacionamentos para poder aproveitar os pontos fortes que elas têm. Então, é sair do modelo top-down de desenho da função, que normalmente se fala, eu quero um compliance, eu quero contratar um perfil ideal, e entender como o time se complementa. Então, quando a gente pega um trabalho de reestruturação, de redesenho, diária, a gente aproveita para que as pessoas redesenhem o seu trabalho ativamente e tragam propostas de mudança. Isso é muito legal porque acaba trazendo inovação. Ou seja, a pessoa nem imagina que a pessoa que senta do lado dela tem interesse em determinado tema e quer desenvolver determinadas coisas, que são desafios que às vezes a organização não tem uma área específica, não está querendo buscar fora, e tem gente que tem interesse dentro, que às vezes é prata da casa, que você consegue aproveitar para ajustar esses desafios e que eles colaborem melhor, né? Então, a ideia da psicologia positiva aplicada e somando o Job Crafting, que vem daí, né? Ou seja, como é que eu encontro sentido no trabalho? Foi daí que veio, né? Eles enxergaram que as pessoas encontram sentido no trabalho reformulando como se fosse um terno à medida. Ou seja, eu vou ajustando a minha atividade, a gente acaba fazendo isso, vocês sabem disso. Tem uma descrição de função, uma atividade, e mesmo quem está numa atividade que supostamente não tem muita autonomia, eles chegaram à conclusão que as pessoas eram mais engajadas no trabalho quando elas acabavam fazendo algumas adaptações. Vou dar um exemplo muito clássico, que é uma enfermeira, uma faxineira de hospital, que ela contava piada para os pacientes, ela tratava bem as pessoas lá na entrada, brincava com os médicos, colocava um cartão postal para o paciente, e ela sentia mais sentido no trabalho, às vezes, do que um próprio médico ou um diretor de hospital, que às vezes não consegue encontrar significado naquilo que faz. Então, o redesenho veio daí, a metodologia veio de uma pesquisa para como as pessoas encontram sentido, significado no trabalho, entendendo que isso tem um impacto e engajamento, né? Então, fora as propostas de mudança. A gente tem como, e eu cito muitas vezes a referência do Peter Drucker, né? Porque ele falava isso lá atrás, né? Falava. Trabalhe em posições onde você vai brilhar, que vai tirar o melhor de você daquilo que você tem como fortaleza. Curiosamente, nas empresas, nós de RH ajudamos as pessoas a escreverem planos de desenvolvimento individual, ou o famoso PDI, para melhorar aquilo que elas não fazem tão bem assim. Isso é um uma energia, um desgaste de energia muito grande, né? Gera frustração nas pessoas. Eu apresento como uma oportunidade
E é um belo presente de grego, né? Eu desenvolver aquele aspecto que eu não sou tão forte, né? Já chama de oportunidade intencionalmente, né? Exatamente, né? Em vez de fraquezas, debilidades, chama de pontos a melhorar ou oportunidades. Mas essa vestimenta de roupa diferente assim não funciona. Sabe o quê? Até as conversas eram diferentes. Eu trabalhei numa empresa onde nós mudamos esse olhar, né? Vamos fazer um PDI para suas fortalezas versus o modelo tradicional, né, de vamos melhorar algumas oportunidades aqui. As pessoas vêm para a conversa com recursos humanos ou com o líder com um ânimo totalmente diferente. Né? Na hora que vamos falar das minhas fraquezas, eu vou ter que fazer... Chama para conversa para falar dos pontos fortes? Exatamente. Aí a pessoa vinha animada, vinha com... Né? Ela chamava, ela pedia. Não, primeiro está sendo reconhecido, né? Vamos fazer se eu estou sendo chamado para conversa, é que o meu superior ou alguém da empresa está me vendo com características e pontos positivos. Né? E a pessoa vem animada e pronta, né? E enquanto que o cara que está trabalhando fraquezas atrasava, pulava, deixava o chefe chamar e tal, agora, vinha para a conversa tenso. O contrário me veio à mente agora, que quando te chama, eu queria bater um papinho com você para te dar um feedback, né? É o contrário, é completamente o contrário. Puxa, se o cara quer me dar um feedback, é porque ele quer me corrigir ou alguma coisa que eu não fiz direito. Não vai ser bom, né? E que também não é verdadeiro, né? Hoje em dia isso está sendo usado de uma outra forma. O cara fecha a guarda, né? A pessoa fecha a guarda quando a gente vai olhando só o gap, né? E quando você olha o aspecto mais positivo e natural dela, a gente vai olhar a complementaridade. Até atritos em equipes a gente viu num processo como esse de redesenho ser reduzido, porque às vezes eu só enxergava o outro não pelo que ele contribui, mas por comparação, e entendendo qual é o ponto forte, como ele contribui para o desafio da organização, a gente começa a colocar, eu brinco que a gente coloca a borrachinha na quina da mesa para o pessoal não ter tanto atrito. Quando vai pelo viés dos pontos fortes e complementaridade, funciona super bem, né? Tem mais alguma coisa para você comentar sobre Jive Crafting? Como é que isso se dá? Você já falou 2 vezes de times aqui, então a gente pode... Podemos migrar agora. A única que a gente faz é fazer esse redesenho num time menor. Agora, o que acontece? Né? Indo para a ONA, que é análise de redes organizacionais, na verdade... Em inglês, né? Em inglês, Organization Network Analysis. Network Analysis, bonito. Dá para cobrar mais caro quando a gente chama assim. Então... Pois é. Na verdade, nada mais é do que colocar para a tecnologia uma coisa que é super antiga, né? A gente até brinca, aquele 6 graus de separação do Papa, né? Ou seja, quanto a gente tem de conhecer o Papa, a gente tem as redes de colaboração, e o primeiro estudo de redes é de 1700 e tralalá. Uau! Para o matemático que contexto foi isso? O matemático queria descobrir como é que eram os melhores caminhos para atravessar todas as pontes de uma cidade. Ele criou um problema, e aqueles desenhos gráficos que você vê no ONA, dos mapas de redes, começou ali, provavelmente numa caneta tinteira ou numa pena ali, mas ele fez com um modelo menor, né? E agora que a gente tem dados, né, a gente consegue visualizar como é que a gente está colaborando dentro da organização, e a gente está conectado, né? Então... esse é um ponto importante. A gente está falando de desenhar os mapas de conexões dentro de uma organização. Isso, que é o que é a análise de redes, né? Pois é. Então, acho que na maioria das vezes as empresas contam com a estrutura formal de comando para cascatear, para comunicar. Comando e controle. Comando e controle. Então a gente tem lá a hierarquia, a nossa pirâmidezinha desenhada, e temos os objetivos anuais, também outra coisa típica do mundo corporativo, né? Margem, faturamento e implantação de projeto. E normalmente a gente faz a comunicação de cima para baixo, né? O presidente para o diretor para os gerentes, e aí vai. O coordenador e vai. E quando a gente tem um projeto, vamos implementar um novo sistema de gestão automatizado aqui. Aí o líder do projeto chega para as diversas diretorias, precisa de um time multifuncional e pede para o diretor indicar as pessoas daquele departamento que farão parte daquele projeto. E aí vai, né? A gente conta com a estrutura formal. Isso explica algumas vezes por que a gente não alcança os objetivos corporativos e por que os projetos falham. Isso é uma questão bem evidente, porque na verdade o que acontece é que você tem um mapa, eu costumo brincar que é o seguinte, né? A gente tem um organograma, que é o mapa funcional, e quando a gente pega o ONA, ou análise de redes, a gente tem o funcionograma. Ou seja, como é que a coisa está funcionando informalmente, ou seja, como é que as pessoas estão se comunicando, onde tem gargalo, quem faz a ponte entre uma área e outra, quem é influente dentro da organização, mesmo sem ter um papel
evidente o Formal de liderança, autoridade. de autoridade, mas ele é considerado autoridade pelos colegas e para vários âmbitos. Então você vai medir quem que é a pessoa mais adequada para fazer o onboarding das pessoas. Isso é uma coisa que a gente consegue, através do mapeamento de redes, entender quem é a pessoa que acolhe melhor, que conhece as outras áreas, para acelerar o processo de onboarding. A gente já viu acelerar isso de 6 para 3 meses. Quando você coloca o que eles chamam de buddy, né? Um colega que te acolhe, mas você tem que escolher a pessoa adequada, né? Para fazer isso. E olhar as conexões dela é uma forma de escolher ela da maneira adequada. E que não necessariamente está numa área de recursos humanos, né? Que é o que se espera, né? Do tipo, o onboarding vai ser feito por alguém uma BP, de RH, por exemplo, uma né? BP ou por uma pessoa nessa função. E não, também não necessariamente é uma posição de gestão. Também não, né? Pode E ser uma pessoa não necessariamente de base alguém da equipe dele. E não vezes. da equipe dele, que não vai nem fazer aquela função a qual a pessoa foi contratada, né? Pois é. Não tem nada a ver com isso, né? É outra Não. coisa. Tem a ver com a capacidade de... Capacitismo, boa essa... de conectar com outras áreas, né? Na verdade, a gente tem duas formas de medir isso, né, Gerson e Marcelo? A gente pode medir isso via pesquisa, e na pesquisa as perguntas são com viés positivo para não julgar as pessoas dentro da rede. Então, basicamente, você vai indicar na pesquisa quem te apoia, quem você reconhece como potencial, alguém que te apoia tecnicamente, apoio pessoal, alguém que é influente e alguém que você admira. Isso é uma maneira ativa de você construir, sondar com a equipe, entender com essa grupo, rede. E mapear a rede, né? Vamos perguntar para o Gerson aqui, quem era na vida dele aqui. Pensa você, na tua experiência profissional, a quem você recorria para obter informação da empresa, por exemplo? Dependia muito do problema, né? Então, assim, né? Então é mais sobre o que responder do que quem, né? Então, assim, e muitas vezes eu não recorria ao gestor daquela área, por exemplo, né? Eu ia para um colega, eu ia para alguém mais próximo de mim que tinha mais proximidade e entendimento na conversa do que o superior. E isso... Por que você ia para essas pessoas? Para ter um entendimento mais rápido, né? Eu tinha um resultado daquilo que eu precisava de uma forma mais eficiente, mais rápida. Você entendia que aquela pessoa tinha mais conhecimento do que o teu gestor direto? E você tinha mais conforto, liberdade, zona de conforto para conversar. Exatamente. Mas isso também é interessante, né? Da gente mapear dentro da empresa onde que está a nossa zona de conforto, né? Porque às vezes a tua zona de conforto está entre teus pares, né? Se você faz parte do board da empresa, as pessoas também não descem um nível para perguntar, e aí também começa a acontecer os bypass, né? de informações, né? Do tipo, puxa, vocês já devem ter ouvido nas organizações que vocês passaram, tipo, puxa, desculpa, eu não posso falar com você sobre isso porque o meu chefe não vai gostar. Vocês nunca ouviram. Isso é comum. Isso é comum, né? Comum pra caramba. Espero que menos hoje do que era anos atrás, né? Mas eu passei por muitas situações como essa. Tipo, se o meu chefe me ver aqui no corredor conversando contigo, ele não vai gostar, né? Então, isso não pode mais acontecer, não é, Miguel? Tem que... Essas estruturas matriciais e esses times multidisciplinares, né? E o que está sendo feito hoje em dia nas organizações é para que se quebre isso, né? Esses silos comecem a ser rompidos, né? Isso é bem legal, me dá um gancho, porque você sabe que tem um dado muito interessante que na pandemia a gente estava hiperconectado, né? Trabalhando as equipes, mas as equipes estavam mais trabalhando, a relação entre as próprias equipes aumentou do que a relação entre as outras áreas. Mapeando rede. Então, mapeando uma empresa, tipo, lá para 2019, que estava trabalhando presencial, a gente tinha as conexões entre as áreas maiores e hoje, estando à distância, conexões que têm mais silos, ou seja, tem mais ilhas de trabalho. E isso é muito interessante. Nossa, isso é ótimo. Isso é uma percepção clara que eu tenho, mas eu tinha como percepção, experiência minha, né? Mas agora você está documentando. É o efeito vizinhança, você não sai para outro lugar para convencer outras pessoas. Por mais que a gente se conectou, eu tive conexões incríveis. Um exemplo é o que a gente está fazendo aqui agora. Perfeito. Exato. Sim. Via online. Mas se você não tem um movimento intencional de conectar as áreas em projetos multidisciplinares, provocar o interesse da turma e eles estão só tocando o dia a dia,
o efeito vizinhança, que eles chamam, que é esse efeito de criar um silo, de eu estar cômodo com essa turma, é muito maior, né? Ou seja, eu vou estar lá à vontade com o meu grupo e eu não vou compartilhar com o restante das Não áreas. estando presencial, você precisa se esforçar mais, né? Para quebrar esse... Você tem uma intenção da empresa, né? Eu acho que a relação com o chefe direto também deve ter aumentado bastante, né? Que a gente conversa com o chefe direto, conversa com a nossa equipe, mas perdeu o contato com as outras áreas. E com isso perde inovação, né? Perde inovação. Até porque a ideia de você mapear é você destravar esses silos, ou seja, essas ilhas e os gargalos, né? Se você só procura o teu chefe, ou todas as respostas têm que vir através do teu chefe, ou você vê que o acúmulo, até para mapear o volume de e-mails que ele recebe, não, por exemplo, um grupo. A gente teve um caso muito interessante, uma área jurídica recebia, 300, 400 e-mails por dia com 3, 4 pessoas. Você tem algum... Ou está dentro do SLA, você tem coisas que são padrão, porque você tem que olhar com lupa, né? Sim. Eu costumo brincar que você tem um mapa, mas depois você tem que ir no terreno para ver o que é. Não adianta só confiar no resultado do mapa. Mas, tem alguma questão de headcount com essa turma aí que tem 300 e-mails e que está respondendo um e-mail às 3 da manhã. Claro. Você tem até índice de burnout, você consegue ter uma noção pelo tipo de interação e volume de interação que eu tenho via plataforma. Ou seja, se eu estou com... Eu recebo 300, respondo 40 e respondo esses 40 às 3 da manhã, alguma coisa está errada na área, né? Mas deixa, antes de você falar da segunda maneira de fazer o mapeamento, vou voltar na primeira, né? A primeira são perguntas que você manda para a população daquela empresa e ela responde. Vou usar o Jadson mais uma vez, como você falou. Vamos lá. Eu quero saber, você falou, eu falei, dúvidas técnicas, você ia naquela pessoa, né? Porque ela sabia, conhecia e você se sentia mais confortável com aquela pessoa para tirar essa dúvida. E sobre carreira, com quem que você conversava? Nessa mesma empresa, nessa mesma época? Marcelo Nóbrega. Com a pessoa que eu admirava. Que é outra pessoa. Não era o teu gestor direto. Poderia ter sido a mesma pessoa, mas não necessariamente era meu gestor direto. Não necessariamente era o presidente da empresa. Era a pessoa com a qual eu me identificava e gostaria de chegar no futuro. Tipo, quem eu gostaria de ser no futuro. É essa pessoa que eu quero conversar. Eu não vou querer conversar com o meu superior imediato, ou poderia até ser. É o melhor dos mundos, né? Então seria o melhor dos mundos. As empresas têm influenciadores para temáticas distintas. Tem. E até através da pesquisa, se você tiver o importante num processo como esse é a intencionalidade do que você quer mapear. Ou seja, não é só mapear por curiosidade, né? Então, eu tenho um objetivo específico, né? Eu vou dar um exemplo por admiração. Se eu sou uma mulher, eu vou querer provavelmente uma mentora que tenha alcançado uma posição de liderança e eu posso até usar o mapeamento de redes para definir gente que é considerada líder informal e que eu não estou promovendo por uma questão de não estar olhando para essas pessoas. Ou seja, então eu posso desenvolver essas pessoas ali. Então, o mapa pode permitir olhar e até inclusive tem ferramentas que você consegue fazer um match de mentor por afinidade de comunidade, né? Por interesses, né? Isso é uma coisa legal pra caramba, né? Benefícios lembra difícil, não é mesmo? Só que não. As empresas que almejam atingir um resultado superior sabem que o time representa um importante ativo para o seu negócio. Bom, pensando nisso, oferecer benefícios para os colaboradores é algo cada dia mais necessário e diferenciador, mas pode ser um grande desafio. Por isso eu te apresento a Swile, benefícios inacreditáveis que você pode oferecer. Acesse já o site que se encontra na descrição desse podcast e conheça mais. Os verdadeiros benefícios que chegaram para simplificar a vida de todo mundo. Você trouxe um bom ponto, né? O processo de mentoria é isso, né? É uma escolha. Não, é uma escolha. Tem que dar match. O mentorado tem que dar match. Tem que dar match. E o mentorado tem que enxergar o mentor como, puxa, eu quero extrair dessa pessoa como ele fez, que caminho ele percorreu para chegar onde ele chegou e o que eu vou aprender com isso, né? Mentoria é um belo de um exemplo hoje em dia que está sendo muito utilizado. Fala mais de... Vamos falar da segunda maneira de fazer o mapa? Mas eu queria explorar só mais um ponto aqui. Diga lá. Que você falou de líderes potenciais, eu acho que é isso que você estava falando. Líder né? informal. Líder informal, mas você encontrar dentro da estrutura... E talvez trazer a potencialidade... para a estrutura formal. Para a estrutura formal, né? Sim. Porque você consegue identificar, né? Tipo, puxa, essa pessoa que tem potencial para assumir uma outra posição ou para que eu desenvolva para que no futuro...
Consegue. Tem algumas formas, né? Como a indicação acontece numa massa muito grande de pessoas, porque eu respondo, imagina, 400, 500 pessoas e de repente você se destaca como um líder informal, porque você compartilha informação, você dá apoio para as pessoas, você tem um bom perfil técnico, você é admirado pelos outros. Responde e-mail às 3 da manhã. Esse não sei se... Depende, se você tiver no suporte técnico, pode ser que faça parte boa. da função, aí tá tudo certo. Agora, se for para responder um e-mail transacional normal, não faz sentido, né? Mas aí você consegue ter uma ideia de quem é o perfil do líder informal e colocar ele num programa de high potential, que não é a indicação só do gestor. Exato. É a sabedoria do grupo. Você tira a sabedoria coletiva, essa coisa mais legal quando você faz um mapeamento como esse. E às vezes eu não preciso promover a pessoa. Eu posso colocar ela num projeto... Chefe de projeto. Que ela tem interesse. Porque nem todo mundo tem o jeitão para ser líder e ser gestor, né? Então a gente também tem que respeitar isso. Vamos voltar no job crafting, né? Pois é. Colocar a pessoa no papel onde ela vai brilhar. Então, temporariamente, ser líder de um projeto, de uma iniciativa, pode fazer sentido versus um cargo de autoridade mais formal. É isso. Dá para fazer assim. Mas toda empresa tem aquelas pessoas, a gente sabe quem são, né? A gente chega na empresa, se você tiver um buddy ajudando você no onboard, ele já vai dizer, né? Você quer isso? Fala com aquele ali, ou fala com aquela ali. Marcelo. Ela que sabe, ela que vai te ajudar. Ou no momento do cafezinho, no almoço, né? Você vai descobrindo só aos poucos, né? Calma, né? Eu gosto da figura de um mapa de calor, né? Porque é esse o produto que você tem, né? Sim. Como se fosse um mapa de calor, assim, que você vê todas as conexões, os hubs de influência, os raios são as conexões, né? Quem fala com quem. Quem fala com quem. Esse visual é bem legal, assim. Se você ainda não fez, dá ON aí no Google para você ver. Vai achar uns mapas malucos ali. Vai achar uns mapas legais. O que esse emaranhado aqui, mais. né? Pessoas que ficam completamente isoladas, assim, né? Fora do mapa. Tem gente que tá e você fora não do se dá mapa. conta. E às vezes eu vou dar um exemplo. Você chama você quer contratar um técnico, né? Alguém que é muito especialista num conhecimento que você não tem na organização. Se você não coloca ele ao lado de um buddy, fala, mas por que a gente trouxe a super estrela do tema lá e a gente não consegue implementar? Por quê? Porque ele não vai ter a mesma rede de conexão e acessos, né? Eu tenho que dar acesso para ele não só aos recursos técnicos, né? Às pessoas, né? E às vezes ter um cara que é o líder informal para fazer essa conexão ajuda, né? Sem dúvida. Então, tem a primeira maneira de você mapear, que é ativa, né? Mandando as perguntas, e tem uma segunda maneira que é Big Brother, total aqui. Então, vamos ouvir essa descrição. Esse ponto aí é bem interessante, porque com o LGPD você não pode entrar na pessoalidade de mapear, mas o que a gente faz? Você tem o Office 365, você tem o Gmail, você tem o Slack, você tem as ferramentas de colaboração que a empresa tem para desenvolver os seus trabalhos, e eu consigo pegar os metadados, ou seja, os dados que estão dentro dessa ferramenta, plugar, acho que é mais burocrático a empresa dar autorização para o processo, entender quais são os riscos, do que você fazer plugar o aplicativo para medir como é que está acontecendo isso. E você consegue entender como é que está o fluxo de mensagens, de reuniões, quantidade de reuniões, agendamento, quem participa das reuniões, que equipe interage com quem, como é que está a interação com os clientes ou com os fornecedores, onde tem eventuais gargalos. A gente não pode entrar no Big Brother, Marcelo, pessoal, por uma questão de proteção de dados, sim. Né? Mas você tem uma noção, por exemplo, da equipe, né? Eu dei o exemplo do jurídico, daquela empresa, era isso. Tem uma bolha enorme de e-mails que chega no jurídico e um gargalo de saída ali. Talvez o headcount está inadequado, a gente está fazendo... tem um estresse ali, tem uma sobrecarga, né? Então, então tem várias coisas que você pode analisar a partir do momento que você mapeia a rede, né? A gente falou muito de influenciadores, de quem fala com quem, de projetos e tal. Falamos até da identificação de alguns talentos para a posição de liderança. Agora você está trazendo... Você já falou burnout, saiu assim rapidamente no nosso programa. Você está falando de workload também, né? Sim. De interação entre equipes, etc. Então, o que mais a gente consegue ver através desses mapeamentos? Então, quando eu pego as aplicações, você consegue olhar tempo de reunião, ou seja, quanto tempo as pessoas estão em reunião, quantas pessoas estão na reunião. Será que essas pessoas precisam estar nessa reunião ou não? Você vai fazendo análise nessa linha, né? De olhar... Tem uma área que tem um volume em excesso de reuniões, que talvez não precise ter tudo isso, e as pessoas não estão produzindo o que tem que produzir porque estão participando de reuniões. O dia todo, né? E a gente sabe que houve um aumento de reuniões ao longo do processo pandêmico, seja para responder o momento de crise.
E as reuniões tem mais reuniões e mais curtas. Então, se eu não me engano, a gente fez uma medida lá, 300% mais de reuniões com os clientes, né? E são reuniões mais curtas, né? Então é o ponto. Será que precisa estar nessa reunião? E o volume de mensagens que a gente troca? Será que precisa ter reunião? Será que quem está na reunião aquela também precisa camiseta, estar né? lá? Poderia ser um e-mail, né? Exatamente. E a duração, né? De quantos minutos você está em reunião também, né? Mas eu vejo o lado bom disso também, Miguel, que é dar visibilidade, né? Uhum. Porque talvez não, vou falar agora com certeza e segurança, não vou tirar a palavra talvez, em estruturas muito hierarquizadas, né, do passado recente, você não conseguia dar visibilidade para as pessoas que estavam na base ou no meio da pirâmide, né? E entrava o chefe que ia para a reunião do conselho, da diretoria, apresentava teu projeto. Então, eu acho que as ferramentas que a gente tem, que você mencionou, também dá visibilidade e as pessoas começam a identificar quem são as pessoas que estão à frente de determinados assuntos e projetos, né? Então, você saber usar isso também na hora de trazer um líder de projeto ou de uma pessoa que você vai chamar para o teu time, faz muita diferença, né? Faz toda a diferença. E eu quero até colocar um gancho, em vez de usar como Big Brother, usar para dar poder para as pessoas. Isso, empoderamento. Para elas entenderem as suas redes, o que eu preciso fazer para me conectar melhor, ou com quem que eu tenho que me conectar melhor, ou como é que eu facilito e vou destravando a colaboração dentro da rede. Porque se eu usar com viés, comando e controle, eu posso usar a mesma tecnologia para controlar as pessoas, entender o que está. Então, essa mudança de mentalidade é super importante. E você falou, as pessoas não têm noção, né? Eu costumo brincar que vai às cegas, né? É como se eu andar na cidade de São Paulo sem o Waze. Ou seja, eu tenho um mapa vivo. Não, é impossível. Para mim é totalmente impossível. Não tem como, impossível, né? Impossível. Me deixa em qualquer lugar de São Paulo, eu nunca mais me encontro. E me surpreende as pessoas que querem brigar com o Waze, né? Às vezes as pessoas, não, eu vou mudar, vou dobrar, não vou reto. Eu conheço as quebradas. Conheço aqui, nasci aqui. Não dá. Deu de cara com um buraco, né? Estão fazendo uma obra, a rua está interrompida. Não dá. É o modelo das organizações, né? Cara, não insiste. Vai falar com a pessoa, procura a pessoa que sabe mais sobre esse assunto. Né? A primeira vez que eu vi esse conceito foi na década de 90 e não foi conceituado para mim, né? Foi a palestra de um presidente de uma grande empresa multinacional brasileira aqui no Brasil, mas ele falou, ele contou como ele usava para o bem as redes informais de comunicação, né? E exatamente assim, ele tinha projetos que ele precisava que desse certo, né? E ele não ia só no cascateamento, na hierarquia. Ele também sabia quem eram os influenciadores dentro da organização e fazia isso funcionar. Quer dizer, no mundo corporativo, para mim, foi uma grande surpresa, assim. Foi um grande, assim, uau! Como é que esse cara tá falando isso, né? Saber usar as redes informais. E aí, anos mais tarde, agora, eu escutei, né? O ONA de novo e, opa, olha só. Temos ferramentas agora. Você fazia isso, Marcelo. Eu fiquei curioso agora para saber quando foi que tu ouviu a palestra desse presidente de empresa. Eu aprendi com esse cara. Mas quando foi isso? Né? Foi no início da década de 90. No iníciozinho, quando eu comecei a trabalhar. Incorporei, né? Não estava enganado na minha percepção. Não, pois é. Porque me vieram alguns exemplos aqui que tu sabe. Não, deve ter, né? A gente acaba usando, né? Para poder navegar na organização, né? E tem gente que usa com maestria essa questão da liderança informal, né? Das redes informais. Porque às vezes a pessoa também não tem liberdade, né? Dependendo da posição que você tem, você não tem... Poxa, você veio aqui buscar uma pessoa da minha equipe para participar do teu projeto e eu tenho um gargalo aqui na minha estrutura, né? Não posso, não vou ceder, enfim. Essas estruturas, a gente sabe como é que é o dia a dia. Sim. E trabalhos matriciais e da forma como está sendo demonstrado agora, multidisciplinar, enfim, isso deve ser o problema. E aí eu queria te fazer uma pergunta também, como que você vê, como nos trouxe que esses modelos hoje em dia está criando um silos e está criando um muro interdepartamental entre áreas, como que você vê daqui para frente, né? Porque se fala de um trabalho desenvolvido de forma multidisciplinar e ao mesmo tempo essas criações de silos dentro das estruturas, né? Como é que vai ser? O que vão fazer? A gente tem uma batalha ainda entre burocracia e estrutura de poder, né? Esse é um ponto que acaba gerando, vamos dizer, entropia nas empresas, né? A empresa vai morrendo por questões de não ouvir as respostas que estão na rede. Pela velocidade, acho que vai ser uma resposta até em reação à velocidade da mudança. Ou seja, não vai ser pode ser uma coisa de conscientização. Eu não consigo sobreviver se eu não conseguir trabalhar em rede. Porque a resposta não vem mais do Gederson, do Marcelo ou do Miguel, ela vem da rede. Porque eu não sei quem vai, não está se concentrado em mim.
Quem vai responder a determinado problema que eu não conheço? Então, se eu trabalhar bem o aspecto de rede, eu vou criando confiança interna. Tem um problema novo que a gente não sabe como resolver. Quem na rede consegue me ajudar? Isso vai ser muito frequente, vai mais ser mais frequente daqui para frente. Cada vez mais frequente. Então, eu acho que a quebra está aí. Vai ser mais por necessidade e, em alguns casos, conscientização. Mas essa é necessidade. Só, você já falou mais de uma vez de matricialidade. Matricialidade é uma bizarrice do mundo corporativo para tentar resolver. Obrigado, Marcelo Nóbrega. Quem nos escuta aí aumentou a audiência agora. É uma bizarrice do mundo corporativo para tentar quebrar silos. E faz o contrário. A matricialidade é para tentar gerar alguma conectividade, interação entre porque o cara é dono de 2 áreas, ou a área tem 2 donos. Cara, isso só bagunça. O cachorro que tem 2 donos ou morre de fome ou engorda demais. Né? E não funciona. A resposta é achatamento. Né? É achatamento. É trabalhar em rede. É a diversidade e inclusão. Para trazer perspectivas diferentes. Se você achatando, você vai ter a permissão, entre aspas, para as pessoas de vários departamentos interagirem com mais facilidade. Você empodera, né, a tomada de decisão, você descentraliza, né, a tomada de decisão. Porque antes a gente olhava para o chefe e fazia pergunta, né? Chefe, me ajuda a resolver esse problema. E joga para o colo do chefe. Né? Agora é o chefe que tem que olhar para a equipe e falar... Responde você, né? Qual é o caminho? Mas é uma mudança forte de mindset também. Porque você também... É bem grande. Você... dá uma murchada nesse líder, né? Porque assim, o líder, a resposta... o papel do líder, totalmente. Líder. O líder não tem mais a obrigatoriedade de ter todas as respostas. Não é autoridade técnica. E não é autoridade técnica, não é a autoridade máxima dentro daquela estrutura, o papel total. Eu costumo brincar que ao invés de piloto, agora ele é controlador de voo. Boa. Seguinte, boa analogia. O piloto, ele faz o plano de voo. E aí o controlador dá uma olhada, tá tudo certo. Ele vai só para as pessoas que estão pilotando não baterem o avião, né? Mas é esse papel, ele não tá pilotando a organização, ele está dando autonomia para que as pessoas consigam navegar ao melhor da melhor maneira que vem, né, contribuição, né? Muito diferente eu estou pilotando esse navio aqui sozinho, né? Sou um controlador de voo, estou olhando todos os voos que estão passando ali, mas dou autorização, dou os alertas, mas quem desenha o plano de voo são os pilotos, né? No passado a gente tinha piloto, copiloto e um navegador a bordo, né? Caralho. Pois é. Mas isso mudou. E agora, quando a gente trouxe esse exemplo também, a gente vê isso até em grupos de WhatsApp, Telegram, né? Do tipo, quem tem informação para me passar? Estou precisando de uma pessoa com esse perfil. Na nossa comunidade da Você Está Contratado, a gente tem um grupo grande de profissionais de WhatsApp. E que é isso? A resposta não está na gente, né? Por exemplo, nós somos os administradores do grupo, eu e Marcelo. Mas as pessoas entram no grupo não é para fazer pergunta para mim e para ele, né? E nem pedem permissão pra gente pra fazer pergunta pro grupo. Ainda bem, né? Não é isso. Imaginou, tem que ser assim, né? E tem que ser assim. Quantas pessoas tem no grupo? E no passado era isso, né? Tem quase 200 pessoas num grupo. De permissão, e é pra isso, entendeu? O grupo foi feito pra isso. Mas no passado era isso. Colaborativo. Olha aí, você trouxe o exemplo do jurídico que recebe 300 e-mails por dia, né? Responde às 3 da manhã. É isso, porque tem que ir tudo pra lá. Bom, o ONA vai ajudar nessa análise, né? Entender de onde vem. Porque vai que 300 é pouco, devia ser mais. Não sei. Eu tô falando, chutei o número, mas era um volume. Você tem um mapa de calor com a bola do tamanho do e-mail, né? Então, o grupo, a menor equipe com mais e-mails eram eles, né? Então, aí tem alguma discrepância mesmo. Tem alguma coisa que não tá fechando. Mas você tem informação em mãos para analisar eficiência, eficácia, time, o que você precisa fazer, né? E é essa lupa que você até trouxe como exemplo, você coloca a lupa e você tem que também saber que ação você tem que tomar frente àquilo, né? Porque às vezes você precisa sair do teu lugar de conforto e ir lá e perguntar, e aí pessoal, o que está acontecendo aqui? Cara, né? É isso mesmo. E o ideal é você cruzar com outras informações que você já tem na organização. Os OKRs da área, como é que está... potencial, que você avaliou, você tem o capital individual, o capital humano. Né, que foi avaliado, né? E o capital social é o ONU, ou seja, como é que a gente está colaborando. Somos dois, juntos dois. Ou seja, potencial das pessoas, como é que ele foi avaliado, a performance, tempo de casa. Tem uma série de coisas que você consegue cruzar com o resultado do mapeamento de rede para entender o que está acontecendo, não só com uma fonte de dados, né? Então ele te ajuda, da mesma forma que o Waze te ajuda, mas não é a única ferramenta, né? Você está usando uma série de coisas, né? Não, então, e o Waze te dá rotas também, né? Te dá rotas. Rota 1, 2, 3, né? Você pode escolher também, né? Tem o poder de escolha. O Waze é dinâmico, né?
Então, o ONA também precisa ser dinâmico, não é assim, Miguel? Precisa ser dinâmico, não é só tirar uma fotografia, né? Porque as coisas mudam muito rápido, né? Então, no caso da pesquisa ativa, faz de 6 em 6. No caso da conexão com os aplicativos de colaboração, deixa plugado lá e vai olhando como é que a coisa está evoluindo em tempo real, né? Tem mais algum exemplo para compartilhar com a gente de aplicação de ONA? Alguma surpresa? Olha, a gente já teve aplicação para acelerar onboarding, já teve aplicação para redesenhar a estrutura, aplicação para M&A, fusão e aquisição, para entender quem são os líderes informais das duas organizações, para não jogar o bebê com a água do banho, né? Então, às vezes você faz a fusão. 70% dos processos de fusão não funcionam por causa da cultura e porque não existe esse cuidado na integração. Por causa da integração. Então esse é um caso emblemático. Tremenda ferramenta. Emblemático de uso. Mas aí também, até para achatar a estrutura, que nem você falou. Se eu tenho um bypass em excesso, qual que é o papel dessa pessoa que está sendo bypassada? Como é que eu posso aproveitar melhor? Faz sentido eu ter 5 níveis de gestão? Talvez não. O problema é a pessoa ou o problema é a estrutura, né? Exato. Puxa. Boa. De novo, a lupa, né? É a lupa. Bacana. Muito bem. Excelente. Acho que a gente vai encerrar por aqui, então, com esses exemplos na nota alta. Muito bacana. Muito bacana. Joia. Valeu, Miguel. Super obrigado por trazer esse conceito de Jobcraft e de ONA pra gente. Bora. Obrigado, Miguel. Obrigadão. Valeu. Obrigado você também que nos assistiu. Este episódio da Você Está Contratado é patrocinado por Swile, Soulan Recursos Humanos e Thomas International.